Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, informações, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos falar de uma condição chamada de Síndrome da Frouxidão Ligamentar. Trata-se de uma condição que muitas vezes nós não consideramos uma doença propriamente dita, porém trata-se realmente de uma condição que pode levar a algum comprometimento poliarticular, e daí porque muitas vezes, a depender do grau dessa frouxidão ligamentar, é considerado sim uma doença e precisa fazer tratamento. Bem, a síndrome da frouxidão ligamentar, vocês já devem ter observado algum contorcionista fazendo os seus shows, demonstrando aí um aumento da flexibilidade, se entortando todo, entrando dentro de uma caixa, enfim, fazendo uma série de dobraduras com o próprio corpo. E isso muitas vezes eles alegam que são porque treinaram desde a infância, mas na realidade a grande maioria é porque tem essa doença, essa síndrome da frouxidão ligamentar, que é uma doença genética ligada então à produção de colágeno. Tem uma produção de um colágeno com uma certa característica, e é o colágeno que tem a ver com a formação aí dos tendões e ligamentos, além de o colágeno interferir também na elasticidade da pele. Então, em geral, essas pessoas, além de apresentar aí uma hipermobilidade da articulação, muitas vezes a gente nota que também aumenta a elasticidade da pele. E por que isso é caracterizado como uma doença? Porque, na realidade, quem tem a frouxidão ligamentar, os ligamentos, de modo geral, de uma articulação, são para dar estabilidade à articulação. E estas pessoas com frouxidão ligamentar, a depender da intensidade, acabam tendo um maior desgaste das articulações, podem muitas vezes terem dores articulares e são mais propensas a terem lesões, muitas vezes inclusive luxação da articulação. Isso faz com que muitas vezes essas pessoas começam a ter dificuldade, inclusive, para o caminhar, começam a ter dificuldade na estabilização do corpo como um todo, e muitas vezes esta frouxidão ligamentar, essa alteração de colágeno ocorre não só a nível ortopédico, mas você pode ter essas alterações de colágeno, inclusive em qualquer local que tenha musculatura. Então, por exemplo, essas pessoas são mais propensas a terem hérnia principalmente em região abdominal, o que é a saída de uma alça intestinal por uma parede que está um pouco mais frouxa. Essas pessoas também podem ter alterações a nível intestinal, podem ter pólipos intestinais ou divertículos em função dessa frouxidão ligamentar, e muitas vezes podem ter também alterações a nível de válvulas cardíacas, que as válvulas cardíacas também têm a ver com o colágeno, e com isso muitas dessas pessoas acabam tendo incompetência das válvulas, seja mitral, tricúspide, pulmonar, aórtica,
fazendo parte dessa síndrome. Para se identificar se a pessoa tem ou não a síndrome da frouxidão ligamentar, existem alguns testes muito simples que basicamente o diagnóstico é clínico. Claro que muitas vezes há necessidade de fazer uma biópsia ou uma análise genética de um músculo e tal, mas se você fizer, normalmente essas pessoas que têm frouxidão ligamentar, você consegue hiperestender o polegar, por exemplo, colocando o polegar já praticamente encostando no braço, ou então o contrário, aqui o dedinho também podendo ter uma maior flexibilidade e indo aqui para trás mais do que 90 graus. É uma possibilidade de frouxidão ligamentar. Outra forma de ver é uma hiperextensão do cotovelo. Muitas vezes essas pessoas conseguem hiperestender o cotovelo acima de 10 graus. Normalmente o cotovelo vai a 0 grau, mas essas pessoas conseguem hiperestender o cotovelo ou hiperestender também os joelhos acima de 10 graus. E uma outra coisa é se a pessoa consegue então de pé encostar as mãos no chão com um aumento da mobilidade da coluna. A gente vê que essas pessoas têm uma tendência também a terem problemas de coluna vertebral. Muitas vezes essa coluna acaba ficando tortuosa, levando aí o que nós chamamos de cifose, escoliose, aumentando a corcunda e, por vezes, pode ter o que nós chamamos de listese, ou seja, um deslizamento entre uma vértebra e outra, gerando muitas vezes compressão de terminações nervosas e gerando um quadro doloroso importante. Só que essa frouxidão ligamentar existe várias, vamos dizer assim, várias nuances. Tem pessoas que têm a frouxidão ligamentar de uma forma leve, discreta, que muitas vezes até demoram para perceber que tem essa síndrome da frouxidão ligamentar. E aqueles casos mais severos em que a gente vê uma hipermobilidade acentuada que é facilmente notada. Essas pessoas também, quando a gente puxa a pele, ela também é muito elástica, dá para se perceber uma elasticidade maior da pele. Também é uma forma de se identificar. A síndrome da frouxidão ligamentar, ela atinge mais ou menos em torno de um caso a cada 5.000 pessoas. Então é um número relativamente alto. E acredita-se que em torno de 50%, 40% a 50% dessas pessoas que apresentam frouxidão ligamentar, a síndrome da frouxidão ligamentar, nunca tiveram esse diagnóstico, passaram aí despercebidos pelo resto da vida. E alguns outros realmente acabam tendo aí esta facilidade diagnóstica por uma hipermobilidade e poucos dessas pessoas acabam aproveitando esta condição orgânica até para fazer aí o seu lado espetacular, que seria aí tornar-se aí um contorcionista. Não existe um tratamento para corrigir a frouxidão ligamentar, porque é uma alteração da síntese de colágeno. Isso não tem um tratamento específico para isso. Porém, o tratamento básico é através de fisioterapias com o fortalecimento da musculatura, fazendo com que haja uma maior estabilidade articular. E essas pessoas podem viver normalmente. As pessoas com síndrome da frouxidão ligamentar, elas têm uma longevidade igual da pessoa que não tem a síndrome da frouxidão ligamentar. Então é algo plenamente
compatível com a vida e só tendo essas características um pouquinho diferentes. A única alerta que a gente faz com relação a isso é que muitas vezes, ao ver alguns espetáculos de indivíduos que fazem os seus contorcionismos, muitas vezes eles acabam sendo entrevistados no final de uma apresentação e acabam dizendo que adquiriram essa performance à custa de muito treino, muita dedicação e esforço, forçando a articulação, e isso faz com que muitas vezes algumas pessoas, querendo também ter a mesma performance, acabam forçando demais a articulação, acabam sobrecarregando a articulação e os ligamentos, causando aí muitas lesões. Então, tomar cuidado que cada um tem a sua característica e deve sim fazer exercícios físicos, de alongamentos, tudo mais, mas respeitando a sua característica, e cada um tem um limite, e esse limite muitas vezes é determinado pela sua constituição física e não necessariamente somente pelo treino. Bem, por hoje é só, e na próxima semana eu estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e toda vez que a gente trouxer aí uma nova matéria para você. E até a próxima semana.